Aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Que quem vos fala é a diaconisa Patrícia. E eu senti de Deus de estar deixando uma mensagem, uma meditação apenas, para a nossa noite, no dia de hoje. E a palavra do Senhor, ela se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Essa passagem é uma passagem que me chama muita atenção. E nesta noite eu quero dividir esta palavra com vocês. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois foram para Jericó. E saindo de lá com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia, Jesus. E ele, lançando de sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos contar mais um feito maravilhoso do nosso Senhor enquanto andou nesta terra. Ele vai nos dizer que havia um cego à beira de um caminho. E ele estava, aleluia, passando por Jericó. E quando ele estava saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão o cercava. Uma grande multidão ia com ele. Aleluias. E quando aquela multidão ia com ele, havia um homem, Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. E quando ele ouviu falar que era Jesus, o Nazareno, o filho de Davi, a raiz de Jessé, que estava vindo, o que ele logo fez? Ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que a palavra também vai nos dizer que no momento em que ele estava clamando, a multidão começou a o repreender para que ele se calasse. A multidão começou a repreender a sua voz, tentando calar a sua adoração. E no momento em que Jesus ouviu o clamor dele, o Senhor mandou com que seus discípulos fossem até ele e trouxessem ele até Jesus. E no momento que os discípulos chegaram a ele, disse: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Aleluias. E quando ele se levantou, a primeira coisa que ele fez foi lançar de sobre si a sua capa, para então ele ter com Jesus. E quando ele chega com o Senhor, Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele declara: Mestre, que eu tenha vista. Mestre, que eu enxergue. Mestre, que eu possa ver a luz do sol. Aleluias. E trazendo para a nossa vida, não é diferente nos tempos em que nós estamos vivendo. Muitas das vezes nós estamos na beira do caminho precisando de uma palavra, precisando de algo da parte do Senhor. E nós começamos a clamar, a levantar a nossa voz para chamar a atenção do Mestre. Nós começamos a adorar o Senhor. E a multidão dos nossos problemas, ou até mesmo aqueles que estão à nossa volta, começam a nos repreender. Começam a tentar calar a nossa voz. Começam a tentar sufocar o nosso grito. Muitos, somente para não ver Deus nos ouvir, para não ver Deus operar sobre as nossas vidas. Muitos têm me calado e te calado só porque não quer que eu e você venhamos a receber o milagre do Senhor. Tem muitos dentro da
da casa do Senhor trabalhando para o coveiro de Satanás. Trabalhando como coveiro para Satanás. Tentando enterrar os meus e os teus sonhos. Os meus e os teus projetos. Mas o Senhor colocou esta palavra em meu coração para te dizer nesta noite. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei qual é o caminho a qual você está parado clamando ao Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor me manda te dizer nesta noite. Não permita que ninguém venha calar a tua adoração. Não permita que os teus problemas sufoquem a tua voz. Não permita perder a tua adoração. Enquanto o mestre não te ouvir, continue gritando cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque assim como o Senhor chamou aquele homem, assim como o Senhor deu ordem aos seus discípulos: vai ao encontro dele, traga ele a mim. O Senhor dará ordem aos teus anjos: vai ao encontro dela, vai ao encontro dele e traga a petição dele até a mim, porque vou eu fazer, vou eu trabalhar. Nesta noite o Senhor me manda te dizer: não te cale diante da dificuldade. Não te cale diante das lutas e das perseguições. Continua clamando a Ele até que você chame a atenção do Mestre. Aleluias! E sabe o que mais me impressiona nesta palavra? É que quando ele vai ter com o Senhor, a primeira coisa que ele faz é lançar de sobre si a sua capa. A capa da humilhação, a capa da vergonha. Nesta noite o Senhor está te convidando e me convidando a lançar por terra a capa da humilhação que nós temos carregado por tanto tempo, a capa da perseguição que nós temos carregado sobre as nossas vidas por tanto tempo, a capa do pecado, a capa que talvez te afaste da presença do Mestre, a capa a qual você tem se escondido por tanto tempo. Hoje é noite de você arrancar a tua capa, se levantar e ir ao encontro do Mestre, porque Ele te chama. Mas antes, tire a tua capa, revele verdadeiramente quem você é na presença do Senhor. Porque aquele cego, no momento em que ele lança a sua capa, ele estava dizendo para o Senhor: esse tempo todo eu me escondi da multidão para que ninguém me conhecesse, mas eu quero que o Senhor me conheça, porque eu quero o milagre das tuas mãos. Eu não consigo me ocultar diante de ti. Foi essa mensagem que aquele cego deixou para mim, para a tua vida. Quando ele lançou de sobre si a sua capa, ele estava dizendo: eu posso me ocultar do homem, mas do Senhor jamais eu poderei me esconder. Eu não sei qual é a capa que tu tem usado, mas o Senhor me manda te dizer nesta noite: é noite de revelação, é noite de você se colocar em pé, lançar de sobre si a tua capa e ir ao encontro do Mestre e revelar a Ele quem você é verdadeiramente debaixo desta capa, a qual você tem se escondido há tanto tempo dos olhos do homem, mas que a dos olhos do Senhor não nada fica em oculto. E no momento que ele lança de sobre si a sua capa e ele vai de encontro com o Mestre, será que verdadeiramente o Senhor não sabia o que ele queria? Certamente Jesus sabia, porque Jesus sabia antes mesmo que as palavras saíssem da boca, ele já conhecia. Mas sabe o que ele queria ver? Ele queria ver verdadeiramente se aquele cego queria ver um milagre, ou se ele era apenas mais um como aquela multidão que apertava ele. Porque muitos ali estavam ali porque verdadeiramente queriam um milagre, mas muitos estavam ali somente para ver se verdadeiramente Jesus ocultava e fazia milagres. Executava, melhor dizendo, milagres. Eu creio que no momento que o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O Senhor queria ver se verdadeiramente ele queria algo da parte do Senhor, ou ele queria somente ver se verdadeiramente Jesus era aquele que curava. Talvez Jesus queria ver se ele iria priorizar os seus pedidos. Porque no momento que ele foi ter com Jesus, ele podia dizer: eu estava mendigando todo esse tempo,
tempo, agora eu quero toda a riqueza da terra. Eu quero casa, eu quero filho, eu quero esposa. Mas não. Ele sabia dentro de si verdadeiramente o que ele queria. Ele queria ter vista. Ele queria enxergar. Ele queria ver a face do mestre. Ele queria ver a luz do sol. Talvez ele queria ver a tua família. Conhecer como era o dia, como era a noite. E no momento em que o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele responde: Pai, que eu tenha vista. Pai, que eu veja. Pai, que eu tenha, Senhor, meu Pai, a permissão de contemplar o teu rosto. Que eu tenha a permissão de contemplar o dia, a noite, o sol, a lua, as estrelas, a minha família. E o Senhor disse para ele: vai, porque a tua fé te salvou. O Senhor salvou ele e disse: vai. O Senhor deu a ele a escolha. Quando o Senhor disse vai, eu creio que o Senhor disse para ele: agora tu pode ir para tua casa, para tua família, para tua parentela. Mas a palavra do Senhor diz que logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele poderia ter recebido a vista e no mesmo momento voltar correndo para trás, entrar na cidade gritando: eu posso ver, eu fui curado. Mas ele preferiu a melhor parte. Ele preferiu seguir Jesus. Ele preferiu ouvir mais um pouquinho dos feitos de Jesus. Ele preferiu ouvir mais um pouquinho o som suave da voz do Senhor. E o Senhor está me dizendo e te dizendo nesta noite: quando receber o milagre, não volte para trás correndo. Primeiro fique mais um pouquinho. Siga Jesus pelo caminho. Não abandone o Senhor. Não recue, não volte para trás. Receba o milagre e permaneça seguindo ele pelo caminho. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que quer vir após ele, negue a si mesmo, tome a tua cruz e o siga. Se você quer um milagre, não somente receba, mas continue seguindo Jesus pelo caminho. Continue caminhando com ele, não recue, não volte para trás. Não olhe para onde você foi arrancado, para que não aconteça contigo a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Para que você não vire uma estátua de sal, para que você não morra espiritual, para que você não se afaste da presença dele. Continue seguindo Jesus pelo caminho e contemple as maravilhas que ele vai fazer lá na frente ainda. Contemple a grandeza do Senhor. Porque se ele voltasse para trás, ele perderia de ver mais milagres, de poder estar mais um pouquinho pertinho de Jesus. Nesta noite o Senhor está te convidando a receber o teu milagre, mas continuar seguindo ele pelo caminho. A continuar ouvindo a sua voz, o doce som da sua voz, das suas ministrações, das suas pregações, dos seus feitos e das suas maravilhas. Continue seguindo Jesus pelo caminho. Que o Senhor possa lhe conceder a petição que tu tem pedido a Ele. Que o Senhor possa curar a tua casa, a tua família, a tua parentela. Que o Senhor possa te visitar. Que o Senhor possa derramar sobre a tua vida as bênçãos que Ele tem sobre a tua casa. Mas que quando você receber este milagre, você não volte correndo atrás. Que você continue seguindo Jesus pelo caminho. Amém?